Luciene Moreira, estou aqui para apresentar o programa Educare, aqui pelo canal NET Cidade. Estou hoje com Gislene Antunes Silva, que é da empresa Soft Market, Softwares Educativos. Gislene, muito obrigada pela sua presença. É um prazer estar aqui com vocês, né, para a gente falar um pouquinho sobre software educativo, né? O que é o software educativo? A Gislene, que é proprietária da empresa Soft Market e também idealizadora do projeto Bichos da Mata, que são softwares que ela mesmo desenvolveu, né? Totalmente nacional, né, Gi? Exatamente. Eu trabalho com softwares educativos há 15 anos, né? Sempre comercializando softwares que foram, na sua maioria, trazidos para o Brasil e traduzidos, né? E nós tivemos, há 3 anos, a ideia de desenvolver os nossos próprios personagens, os nossos próprios softwares, né? Dar uma cara de Brasil para essa ferramenta pedagógica tão importante. E de onde surgiu a ideia de produzir os próprios softwares? Porque nós temos muitas coisas importadas, de Disney, enfim, tem uma variedade muito grande. Por que fazer um software nacional com o tema Bichos da Mata? Primeiro que nós não temos tantos personagens que têm a cara do Brasil. Nós não temos nenhum software que tenha animais brasileiros, que são endêmicos daqui, né? Então, por isso que nossos personagens são tipos brasileiros. Então, nós temos representantes da raça negra, temos mestiços, o índio, os animais, né? E a gente faz, com o trabalho dos animais, essa parte toda de ecologia, trazer esse assunto do meio ambiente à tona nos nossos softwares. E foi um trabalho de formiguinha. Que personagens criar, né? Então, a nossa escolha foi trabalhar com bichos da Mata Atlântica que estão em extinção, né? Então, até para valorizar essa questão toda, né? Porque realmente não tem software brasileiro assim. Eu conheço pouquíssimos e poucos que têm essa intenção de realmente ter algo a mais, não só ter atividades, mas de ter algo mais profundo ali, né? O software educativo utilizado na escola nacional, ele teve uma época que tinha muitos softwares educativos brasileiros, né? Mas com o advento da internacionalização, da tradução disso, isso veio caindo, a ponto de que a gente não tem mais quase representantes brasileiros no mercado. E fora isso, uma coisa que não se atentava muito é para a qualidade gráfica do software. Nós desenvolvemos materiais excelentes pedagogicamente, mas que não eram tão atrativos, né? E nossa ideia de desenvolvimento é exatamente fazer esse contraponto, trazer uma coisa pedagogicamente correta, certo? Mas com uma qualidade gráfica muito boa. Então, a gente trouxe esse projeto chamado Bichos da Mata. E esse talvez seja o maior desafio, né? Porque para se desenvolver esse software, quantos anos entre idealizar, né, ter a ideia principal, encontrar um ilustrador que conseguisse traduzir o seu pensamento daquilo e depois, quer dizer, montar essa equipe até chegar. Agora nós vamos fazer o software, é um longo caminho, né? É um longo caminho mesmo, porque a ideia dos personagens, quando eu sentei para elaborar os personagens, né, primeiro surgiu os 6 animais. E aí, quando a gente começa a pensar em enredos de software, o que você pode trabalhar com softwares, você vê que falta muita coisa. Então, achar o ilustrador que conseguisse traduzir em traços, em desenhos, o que você tinha idealizado, foi um período muito difícil. E quanto tempo assim você levou entre falar, eu vou fazer um software educativo e conseguir colocar o primeiro, que foi o Bichos da Mata, de 5 a 11 anos, é isso? Exatamente. Quanto tempo levou para você conseguir realmente colocar na prateleira para vender? De idealizar o software, né, idealizar os personagens, até ter os traços do personagem, já foram 2 anos. Entre achar o ilustrador, colocar isso. E a ideia de cada software nasce de uma forma diferente. Primeira coisa é a necessidade. O que a educação, a escola, os pais estão precisando.
Então, determina-se a faixa etária que nós iremos trabalhar. Depois de determinada faixa etária que iremos trabalhar, quais são as habilidades que nós queremos desenvolver nessa faixa etária? O que está faltando no mercado, né? Que é uma coisa muito importante, que não existe também só a paixão, né? A educação. A gente tem que ver qual é a necessidade do mercado educacional. E até o desenvolvimento, teste, elaboração, maturação desse produto, até chegar na livraria ou dentro da escola, são mais uns 3 anos. E nós gravamos lá na empresa, na Softmarket, um trecho de como é elaborada essa parte. A partir do desenho que o ilustrador faz, isso vai para a máquina, né? Como vocês falam, vão para a máquina e tem todo um processo. E nós vamos ver isso no VT. Vamos lá. Essa seria a segunda parte do nosso trabalho na parte de ilustração. Nós, depois de escanearmos o desenho que foi desenhado no papel, rascunhado, revisto, né? Arte finalizado, que é colocar esse contorno preto, a digitação do desenho. Depois da digitação, o ilustrador começa a colocar cor no desenho. Então, com a caneta, ele vai colorindo o desenho, colocando um fundo no desenho, alguns toques diferentes e toda a parte de escrita. Esse processo, é claro que depende da complexidade do desenho, mas leva em torno de 3 a 4 dias cada ilustração que nós fazemos, né? Então, você imagine que para uma animação onde nós temos 1 minuto e 5 segundos, nós temos aproximadamente 300 desenhos. Então, é muito tempo. Todos aqueles desenhos, depois de coloridos, digitalizados, eles vêm para cá, onde o ilustrador vai trabalhar junto com o programador. Então, há toda a diagramação do software, coloca-se os fundos, os elementos que têm animação, como vocês podem ver aqui, os personagens. E o programador vai desenvolver toda a parte de programação em cima desse layout. E aqui a criança está pronta para iniciar a confecção do seu livro. Imagine que toda na parte de desenvolvimento de software, além das ilustrações e a parte toda de programação, nós temos toda a parte pedagógica. Como é que a criança vai desenvolver o conteúdo que o software propõe, trabalhando no computador, né? Então, todos os ícones foram pensados para que a criança possa se desenvolver sozinha. Bem, vocês acompanharam aí essa parte do processo de criação do software. Bom, chegou na mão da criança, ela vai mexer ali. A ideia é que ela consiga seguir as etapas para mexer sozinha, né? Sim, a ideia do software educativo é que ela aprenda de forma lúdica, brincando, né? Então, o software educativo, ele tem essa função de conseguir com que a criança consiga se desenvolver. É claro que quando nós estamos dentro da escola, nós temos a função do educador também, do mediador. Então, você tem um propósito para aquela atividade acontecer. Mas quando ela está na sua casa, brincando no seu computador e aprendendo, ela tem que conseguir fazer isso sozinha. Essa é a ideia do software educativo. E hoje se tem a grande vantagem com as crianças, eu falo que eles já vêm com um chip a mais, né? Porque assim, eles não têm medo de mexer. Eles têm ali uma desenvoltura para lidar com o computador que, tranquilo, você dá na mão dele, ele vai mexer mesmo, né? É natural. Eu tenho uma passagem que o ano passado eu ganhei um celular, né? E mandava e-mail pelo celular e não conseguia acentuar nada. E o meu filho de 2 anos pegou o celular para brincar e conseguiu fazer a acentuação. Eu fiquei mais meia hora esperando ver como é que ele fez, né? Então, com 2 anos, eles já têm habilidade muito maior do que às vezes a gente tem, né? Eles já nascem realmente com um chip a mais. E para eles é muito natural. Então, por que não aproveitar algo que é natural para eles, para que a gente consiga inserir a educação, o aprendizado, né? Essa é a função, a ideia do software educativo.
E qual o maior desafio nessa etapa aí de elaboração até chegar? O programador já brigou com o ilustrador, que ele quer fazer uma coisa que não dá para fazer. Essa é a pior fase mesmo? A pior fase é conseguir identificar a necessidade da criança, né? Qual habilidade, com aquela habilidade que eu quero desenvolver, como que eu vou fazer isso na parte de programação e ilustração. Briga entre os dois sempre vai ter, que o ilustrador é um artista e o programador é totalmente lógico, né? Então, nem sempre dá para a gente executar tudo que o artista pensa no computador. Mas essa é a parte mais difícil, realmente atingir o objetivo. E falar a linguagem da criança. Então, você imagina que desenvolvemos softwares a partir de 1 ano e meio. Uhum. E como é que você dá uma instrução para uma criança de 1 ano e meio? Nós temos numa atividade onde nós temos que levar a borboleta azul em cima da flor azul. Como é que você fala para ela, né, levar a borboleta dessa cor na mesma cor? O nosso primeiro enunciado é: leve a borboleta à cor correspondente. Uma criança de 1 ano e meio sabe o que é correspondente? Então, toda essa parte de falar a linguagem da criança, aquela idade apropriada, é um trabalho muito difícil. Bem, eu estou aqui com Gislene Antunes Silva, que é da empresa Softmark, falando sobre softwares educativos. Nós vamos para um breve intervalo e voltamos já.